Continuando o livro de Urântia, vamos estudar um pouquinho o príncipe Caligaste, vulgo capeta, demônio, é assim que a religião vulgar o trata. Não é? Caligaste era um filho Lanonandek, de número 9344 da Ordem Secundária. Tinha experiência na administração dos assuntos do universo local e em geral, e durante as últimas idades, com a gestão do sistema local de Satânia em particular. Antes do reinado de Lúcifer em Satânia, Caligastia havia pertencido ao Comitê dos Portadores da Vida, conselheiros em Jerusalém. Lúcifer promoveu Caligastia, elevando-o a um posto no seu corpo de assessores pessoais, e ele desempenhou-se satisfatoriamente em 5 compromissos sucessivos de honra e confiança. Há muito tempo, Caligastia vinha buscando ser designado como príncipe planetário, mas, repetidamente, quando seu pedido era submetido à aprovação dos conselhos das constelações, deixava de receber o assentimento dos pais da constelação. Caligastia parecia especialmente desejoso de ser enviado como governador planetário a um mundo decimal, ou de modificação da vida. A sua petição tinha já por várias vezes sido indeferida antes que finalmente fosse designado para Urântia. Caligastia partiu de Jerusalém para sua missão de dirigir o mundo, com uma folha invejável de lealdade e devoção ao bem-estar do universo de sua origem e permanência, não obstante uma certa característica sua de instabilidade, somada a uma tendência para discordar da ordem estabelecida em certas questões menores. Eu estava presente em Jerusalém quando o brilhante Caligastia partiu da capital do sistema. Nenhum príncipe dos planetas jamais embarcou em uma carreira de governo de um mundo com uma experiência preparatória mais rica ou de melhores perspectivas do que Caligastia, naquele dia memorável há 500 mil anos. Uma coisa é certa: enquanto eu executava a minha missão de colocar a narrativa daquele evento nas transmissões do universo local, sequer por um momento jamais alimentei sequer a mais leve ideia de que esse nobre Lanondek, dentro de tão pouco tempo, iria trair a sua missão sagrada de custódia planetária, e mancharia tão horrivelmente o nome honrado de sua elevada ordem de filiação no universo. Eu realmente considerava Urântia como estando entre os 5 ou 6 mais afortunados planetas em toda a Satânia, posto que teria uma mente tão experiente, brilhante e original no governo dos seus assuntos mundiais. E eu não compreendi então que Caligastia estava insidiosamente morrendo de amor por si próprio. E também então eu não compreendia ainda plenamente a sutileza do orgulho da personalidade. Corpo de assessores do príncipe. O príncipe planetário de Urântia não foi enviado sozinho na sua missão, mas acompanhado pelo corpo usual de assistentes e assessores administrativos. À frente desse grupo estava Daligastia, o adjunto ligado ao príncipe planetário. Daligastia também era um filho Lanondek secundário, sendo o número 319.407 daquela ordem. Possuía a graduação de assistente na época de sua designação como adjunto de Caligastia. O corpo de assessores planetários incluía um grande número de cooperadores angélicos e uma hoste de outros seres celestes designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. Do vosso ponto de vista, porém, o grupo mais interessante de todos era o dos membros corpóreos, o corpo de assessores do príncipe, chamado algumas vezes de o 100 de Caligastia. Esses 100 membros rematerializados do corpo de assessores do príncipe foram escolhidos por Caligastia entre mais de 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém, os quais se fizeram voluntários para embarcar na aventura de Urântia. Cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente, e nenhum deles era proveniente de Urântia. Esses voluntários jerusemitas foram trazidos por transporte seráfico diretamente da capital do sistema até Urântia, e ao chegarem permaneceram enserafinados até que pudessem ser providos com as formas da personalidade da natureza dual de serviço especial planetário, corpos reais constituídos de carne e sangue, mas também em sintonia com os circuitos de vida do sistema. Algum tempo antes da chegada desses 100 mil cidadãos de Jerusalém, os 2 portadores da vida, supervisores residentes em Urântia, tendo previamente aperfeiçoado os seus planos, pediram a Jerusalém e Edente a permissão de transplantarem o plasma da vida de 100 sobreviventes selecionados da raça de Andon e Fonta para os corpos materiais e serem projetados para os membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe. O pedido foi concedido por Jerusalém e aprovado em Edênia. Consequentemente, os 50 seres masculino e 50 femininos da posteridade de Andon e Fonta
representando os sobreviventes das melhores linhagens, foram escolhidos pelos portadores da vida. Com uma ou duas exceções, esses andonitas, contribuidores para o avanço da raça, eram estranhos uns aos outros. Foram reunidos, de locais bastante distantes, sob a direção coordenada de ajustadores do pensamento e com a orientação seráfica, nas fronteiras da sede central planetária do Príncipe. Ali, os 100 sujeitos humanos foram entregues nas mãos da comissão de voluntários de Avalon, altamente habilitados, os quais dirigiam a expressão material de uma porção do plasma de vida desses descendentes de Andon. Esse material vivo foi então transferido para os corpos materiais construídos para o uso dos 100 jerusemitas, membros do corpo de assessores do príncipe. Nesse meio tempo, esses cidadãos recém-chegados da capital do sistema estavam sendo mantidos adormecidos no transporte seráfico. Essas transações, junto com a criação literal de corpos especiais para os 100 de Caligastia, deu origem a inúmeras lendas, muitas das quais subsequentes se fundiam com tradições posteriores a respeito da instalação planetária de Adão e Eva. Toda a transação de personalização, desde o momento da chegada do transporte seráfico, trazendo os 100 voluntários de Jerusalém até voltarem eles à consciência, já como seres triplos do reino, consumiu exatamente 10 dias. Dalamate, a cidade do príncipe. A sede central do príncipe planetário situava-se na região do Golfo Pérsico daqueles dias, no distrito correspondente à futura Mesopotâmia. O clima e a paisagem da Mesopotâmia naqueles tempos eram de todo favoráveis aos empreendimentos do corpo de assessores do príncipe e seus assistentes, e muito diferentes das condições que algumas vezes prevalecem desde então. Era necessário que houvesse esse clima favorável como parte do ambiente natural destinado a induzir os urantianos primitivos a realizar certos avanços iniciais na cultura e civilização. A grande tarefa daquela idade era transformar o homem, de um caçador que era, em um pastor, com a esperança de que, tal em diante, ele fosse evoluir, transformando-se em um agricultor sedentário e amante da paz. A sede central do príncipe planetário em Urantia era típica desse gênero de instalação em uma esfera jovem em desenvolvimento. O núcleo do estabelecimento do príncipe era uma cidade bastante simples, mas bela, envolvida por uma muralha de 12 metros de altura. Esse centro de cultura do mundo era chamado de Dalamate, em honra a Daligast. A cidade estava distribuída em 10 subdivisões com as mansões da sede central dos 10 conselhos do corpo de assessores corpóreos situados nos centros dessas subdivisões. No centro mesmo da cidade estava o templo do Pai não visível. Os centros administrativos do príncipe e seus adjuntos estavam instalados em 12 salas agrupadas na proximidade imediata do próprio templo. Os edifícios em Dalamate eram todos de um andar, com exceção da sede dos conselhos de 2 andares, e do templo central do Pai de Todos, que era pequeno, mas com altura de 3 andares. A cidade apresentava o melhor de tudo o que era edificado naqueles dias primitivos, em termos de materiais de construção: tijolos. Pouca pedra ou madeira era utilizada. Próximo à sede do príncipe moravam seres humanos de todas as cores e níveis. E nessas tribos vizinhas foram recrutados os primeiros estudantes das escolas do príncipe. Embora essas primeiras escolas de Dalamate fossem rudimentares, proporcionavam tudo o que podia ser feito pelos homens e mulheres daquela idade primitiva. O corpo de assessores corpóreos do príncipe congregava em torno de si continuamente os indivíduos superiores das tribos vizinhas, e depois de formar e inspirar esses estudantes, enviava-os de volta como instrutores e líderes dos seus respectivos povos. A chegada do corpo de assessores do príncipe gerou uma impressão profunda, se bem que quase 1000 anos tivessem sido necessários para que as novidades se espalhassem até terras longínquas. Essas tribos próximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente influenciadas pelos ensinamentos e pela conduta dos 100 novos habitantes de Urantia. E muito da vossa mitologia posterior proveio de lendas alteradas desses primeiros dias, quando esses membros do corpo de assessores do príncipe foram repersonalizados em Urantia como supra-homens. O obstáculo sério à boa influência desses instrutores extraplanetários é a tendência dos mortais de considerá-los como deuses, mas a parte, a técnica pela qual apareceram na Terra os 100 de Caligaste, 50 homens e mulheres, não recorreram a métodos supranaturais nem a manipulações supra-humanas. Entretanto, o corpo de assessores corpóreo era efetivamente supra-humano. Eles começaram a sua missão em Urantia, como seres triplos extraordinários. Tinham corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida de uma das raças humanas, o plasma vital andônico de Urantia.
Esses 100 membros do corpo de assessores do príncipe eram divididos igualmente quanto ao sexo e segundo seu status mortal anterior. Cada pessoa desse grupo era capaz de tornar-se coprogenitora de alguma nova ordem de seres físicos, mas eles haviam sido cuidadosamente instruídos a recorrerem à geração de progênite apenas sob certas condições. É costumeiro para o corpo de assessores corpóreo de um príncipe planetário gerar os seus sucessores algum tempo antes de retirar-se do serviço especial planetário. Usualmente isso se dá na época da chegada de Adão e Eva planetários, ou pouco depois. Esses seres especiais, portanto, tinham pouca ou nenhuma ideia do tipo de criaturas materiais que seriam geradas por meio de sua união sexual. E, de fato, nunca souberam, pois antes do momento de dar esse passo na continuação de sua missão no mundo, todo o regime estava transtornado pela rebelião, e aqueles que mais tarde funcionaram no papel de pais haviam sido já isolados das correntes de vida do sistema. Quanto à cor da pele e à língua, esses membros materializados do corpo de assessores de Caligástia pertenciam à raça andônica. Nutriam-se, como faziam os mortais do reino, com uma diferença. Os corpos recriados desse grupo ficavam plenamente satisfeitos com uma dieta sem carne. Isso foi uma das considerações que determinaram que eles residissem em uma região quente, com abundância de tipos de frutos e nozes. A prática de subsistir de uma dieta sem carne data de tempos do 100 de Caligástia, pois esse costume espalhou-se nas proximidades e também até longe, e muito afetou os hábitos de alimentação de muitas tribos vizinhas, grupos cuja origem vinha de raças evolucionárias que se alimentavam exclusivamente de carne. Os 100 eram seres materiais, mas supra-humanos, tendo sido reconstituídos em Urântia como homens e mulheres singulares de uma ordem elevada e especial. Esse grupo, se bem que desfrutando da cidadania provisória de Jerusalém, era ainda de seres não fusionados aos seus ajustadores do pensamento. E quando eles se fizeram voluntários e foram aceitos para o serviço planetário de ligação com as ordens descendentes da filiação, os seus ajustadores foram separados deles. Esses jerusemitas, todavia, eram seres supra-humanos, possuíam almas de crescimento ascendente. Durante a vida mortal na carne, a alma está em estado embrionário. Ela nasce, ressuscita na vida mononcial e experimenta um crescimento, passando pelos sucessivos mundos mononciais. E as almas dos 100 de Caligástia haviam se expandido assim, por meio das experiências progressivas dos 7 mundos das mansões, alcançando o status de cidadania de Jerusalém. Em conformidade com as suas instruções, o corpo de assessores não se engajou em reprodução sexuada. Contudo, estudaram minuciosamente as suas constituições pessoais e exploraram cuidadosamente todas as fases imagináveis de enlaces intelectuais da mente e mononciais da alma. E foi durante o 33º ano da sua permanência em Dalamaste, muito antes que a muralha estivesse terminada, que o número 2 e o número 7 do grupo dos Danitas acidentalmente descobriu um fenômeno que acompanhava o enlace dos seus eus mononciais, supostamente não sexuais e não materiais. E o resultado dessa aventura veio a ser a primeira das criaturas intermediárias primárias. Esse novo ser era totalmente visível para o corpo planetário de assessores e para os seus companheiros celestes, mas não era visível para os homens e mulheres das várias tribos humanas. Sob a autorização do príncipe planetário, todo o corpo de assessores corpóreo iniciou a produção de seres similares, e todos tiveram êxito, seguindo as instruções do Pardanitas pioneiro. Assim, finalmente, o corpo de assessores do príncipe trouxe à vida o corpo original de 50.000 criaturas intermediárias primárias. Essas criaturas do tipo intermediário foram muito úteis para cuidar dos assuntos da sede central do mundo. Elas eram invisíveis para os seres humanos, mas os habitantes primitivos da Dalmatia foi ensinado sobre esses semi-espíritos não visíveis, e, durante idades, eles se constituíram em todo o mundo espiritual para os mortais em evolução. Os 100 de Caligástia eram pessoalmente imortais ou imperecíveis. Nas suas formas materiais circulavam os antídotos complementares das correntes vitais do sistema, e se não houvessem perdido o contato com os circuitos da vida por causa da rebelião, teriam vivido indefinidamente até a chegada de um próximo Filho de Deus, ou até a sua libertação posterior para reassumirem a viagem ininterrupta até a Avona e ao paraíso. Esses complementos de antídotos das correntes de vida de Satânia eram derivados da fruta da árvore da vida, um arbusto de Edentia enviado para Urântia pelos Altíssimos de Norlatiandek, da época da chegada de Caligástia. Nos dias de Dalamate, essa árvore crescia no jardim da parte central do templo do Pai Invisível,
e era fruta da árvore da vida que permitia aos seres materiais do corpo de assessores do príncipe viverem indefinidamente, enquanto tivessem acesso a ela, pois de outro modo seriam menos mortais. Embora não fosse de nenhuma valia para as raças evolucionárias, essa supernutrição era completamente suficiente para conferir a vida contínua ao Sen de Caligaste e também aos 100 andonitas modificados que se encontravam associados a eles. Sobre isso deveria ser explicado que na época em que os 100 andonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, dando seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram nos seus corpos mortais o complemento dos circuitos do sistema, e assim tornaram-se capacitados a viver concomitantemente com o corpo de assessores, século após século, desafiando a morte física. Os 100 andonitas foram finalmente informados sobre a contribuição que deram para as novas formas dos seus superiores. Esses mesmos 100 filhos das tribos de Ondon foram mantidos nas sedes centrais como assistentes pessoais do corpo de assessores corpóreo do príncipe. A organização dos 100. Os 100 organizavam-se para o serviço em 10 conselhos autônomos de 10 membros cada. Quando 2 ou mais desses 10 conselhos reuniram-se em uma sessão conjunta, essa assembleia de ligação era presidida por Daligaste. Esses 10 grupos eram constituídos do seguinte modo: Conselho de Alimentação e Bem-Estar Material, presidido por Ang, tinha a especialidade de cuidar da comida, água, roupas, avanço material das espécies humanas. Ensinavam escavação de poços, controle de fontes de irrigação, ensinavam os humanos provenientes de regiões mais altas do norte os métodos mais aperfeiçoados de tratar as peles, para usá-las como vestes, e a tecelagem foi introduzida mais tarde por instrutores de arte e ciência. Grandes avanços foram feitos nos métodos de armazenamento de alimentos, conservados pelo cozimento, secagem e defumação. Tornaram-se a primeira forma de propriedade. O homem aprendeu a se precaver contra o acaso da escassez, que periodicamente dizimava o mundo. Conselho de Domesticação e Utilização de Animais. Dedicava-se à tarefa de selecionar e criar animais que melhor se adaptavam ao transporte de seres humanos, carregamento de cargas, fornecimento de alimentos e mais tarde no serviço de cultivação do solo. Esse corpo era dirigido por Bon. Vários tipos de animais úteis, agora extintos, foram domesticados, junto com alguns que continuaram como animais domesticados até os dias atuais. O homem há muito tinha convivência com o cão, e o homem azul já tinha tido êxito em domesticar o elefante. A vaca estava sendo melhorada por uma criação cuidadosa para tornar-se fonte utilíssima de alimento. A manteiga e o queijo tornaram-se artigos comuns na dieta humana. Os homens aprenderam a utilizar bois para transportar cargas, mas o cavalo só foi domesticado algum tempo depois. Os membros desse corpo ensinaram inicialmente os homens a usar a roda para facilitar a tração. Foi nesses dias que os pombos-correio foram usados pela primeira vez também, sendo levados em longas viagens com o propósito de enviar mensagens ou pedidos de ajuda. O grupo de Bon teve êxito em treinar os grandes fandores como aves de transporte, mas esses fandores, entretanto, tornaram-se extintos há mais de 30 mil anos. Os consultores encarregados do controle de animais, predadores. Não era suficiente que os primeiros homens tentassem domesticar certos animais. Deviam também aprender a proteger a si próprios de serem destruídos pelo restante dos animais, hostis do mundo. Esse grupo era capitaneado por Dan. O propósito das muralhas das antigas cidades era a proteção contra animais ferozes e também impedir ataques de surpresa de humanos hostis. Aqueles que moravam fora das muralhas nas florestas dependiam de habitações nas árvores, cabanas de pedras e manutenção de fogueiras noturnas. Era muito natural, pois, que esses instrutores dedicassem muito tempo a instruir os seus alunos a melhorar as habitações humanas, com o emprego de técnicas mais aprimoradas, uso de armadilhas, um grande progresso na subjugação dos animais. O corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento. Este dirigia esforços puramente educacionais. Comandado por Fad, consistiam na supervisão do sistema de empregos, acompanhado da instrução sobre métodos aperfeiçoados de trabalho. Formulou o primeiro alfabeto e introduziu um sistema de escrita. Continha 25 caracteres. Utilizavam cascas de árvores, tabuletas de argila, placas de pedra, pergaminho, feito de ninho de vespas. A biblioteca de Dalamátia, destruída logo depois da deslealdade de Caligaste, compreendia mais de 2 milhões de registros separados, conhecida como a Casa de Fad.
O Homem Azul teve uma predileção por escrever com o alfabeto e fez o maior progresso nessa direção. O Vermelho preferiu a escrita pictórica e as raças amarelas o uso de símbolos para palavras e ideias, de um modo semelhante aos que empregam atualmente. O alfabeto e muitas coisas mais ficaram posteriormente perdidas para o mundo, em meio à confusão que acompanhou a rebelião. A apostasia de Caligácio destruiu a esperança mundial de uma língua universal, pelo menos durante idades incontáveis. Então daqui descende a lenda da Torre de Babel, né? A Comissão da Indústria e do Comércio, empregado para fomentar a indústria dentro das tribos e promover o comércio. Seu líder Anod faziam manufaturados, elevavam os padrões de vida, fornecendo mercadorias para atrair a imaginação dos homens primitivos, expandiam o comércio do sal, crédito comercial, uma bolsa central de troca de créditos, forneciam fichas simbólicas que eram aceitas em lugar dos objetos reais da troca. Então já havia uma espécie de moeda. O mundo não melhorou esses métodos de negócio por centenas de milhares de anos. Colegiado da religião revelada. Esse teve um funcionamento lento. A civilização de Urante era literalmente forjada entre a bigorna e a necessidade dos martelos do medo. Esse grupo, porém, conseguiu um progresso considerável nas suas tentativas de substituir o medo do Criador pelo medo da criatura, o culto do fantasma, quando os seus trabalhos foram interrompidos pelas desordens que vieram junto com a sublevação da secessão. O dirigente desse conselho era Rap. Então houve uma estratégia de substituir o medo de Deus, porque aí os seres primitivos sequer saíam da caverna, né, com aqueles trovões e tal. Eles tinham pelo medo dos fantasmas que habitavam as casas. Aí isso estimulava o homem a sair de casa e trabalhar. Nenhum membro do corpo de assessores do príncipe apresentava revelações que complicassem a evolução. Apresentavam a revelação apenas como uma culminância depois de haverem esgotado as forças da evolução. Rap cedeu ao desejo dos habitantes de estabelecer uma religião. Seu grupo proveu os Dalamantianos com os 7 cânticos do culto de adoração e deu a eles a frausa laudatória diária e finalmente ensinou a eles a oração do Pai, que era, olha aqui, a primeira versão do Pai Nosso. Pai de todos, cujo Filho honramos, olha por nós com favor. Livra-nos do medo de todos, exceto de ti. Faze com que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos e para sempre coloca a verdade nos nossos lábios. Livra-nos da violência e da raiva. Dá-nos respeito pelos mais velhos e por tudo o que pertence aos nossos vizinhos. Dá-nos pastos verdes nessa estação e rebanhos frutíferos para alegrar os nossos corações. Oramos para a rápida chegada do prometido elevador das raças, e pois queremos fazer a vossa vontade nesse mundo como os outros a fazem em mundos longínquos. Embora o corpo de assessores do príncipe limitasse a meios naturais e métodos comuns da melhora da raça, manteve a promessa da dádiva adâmica de uma nova raça como meta do crescimento evolucionário, depois que o desenvolvimento biológico houvesse chegado ao seu apogeu. Guardiões da saúde e vida. Ocupava-se com a introdução do sistema sanitário, promoção de medidas primitivas de higiene, liderado por Lut. Ensinaram muitas coisas que foram perdidas durante a confusão das idades subsequentes e que nunca foram redescobertas até o século XX. Ensinaram a humanidade a cozinhar, ferver, tostar. Eram meios de evitar-se a doença. E também que cozinhar reduzia grandemente a mortalidade infantil e antecipava o desmamar. Então, houve um interrompimento da evolução, né, com a rebelião. Perdemos alguns milênios com a rebelião luciferina. Principais obstáculos quanto à promoção da higiene consistia no fato de que as causas reais de muitas doenças eram pequenas demais para serem vistas a olho nu. E todos encaravam o fogo de um modo supersticioso. Foram necessários milhares de anos para persuadi-los a queimar os detritos. E era necessário obrigá-los a enterrar o lixo em putrefação. O grande avanço sanitário dessa época veio com a disseminação do conhecimento a respeito da luz do sol, de suas propriedades provedoras de saúde e destruidoras de doenças. Antes da chegada do príncipe, o banho havia sido uma cerimônia exclusivamente religiosa,
Era difícil persuadir os homens primitivos a lavar seus corpos como uma prática saudável. Luther finalmente induziu os instrutores religiosos a incluir a limpeza com a água como parte das cerimônias de purificação, a serem praticadas junto com as devoções do meio-dia, uma vez por semana durante a adoração ao Pai de todos. Também buscou introduzir o aperto de mão em substituição à troca de saliva e o beber do sangue para selar a amizade pessoal, como uma demonstração de lealdade grupal. Jesus. Todavia, quando fora da pressão compulsiva dos ensinamentos dos seus líderes superiores, esses povos primitivos não hesitavam em voltar às suas antigas práticas ignorantes e supersticiosas, que abalavam a saúde e aumentavam as doenças. Conselho Planetário de Arte e Ciência. Muito fez para aperfeiçoar as técnicas industriais do homem primitivo, elevar seus conceitos de beleza. Seu líder era Mech. Rudimentares da física e química foram ensinados aos lamantianos, a cerâmica estava avançada, artes decorativas foram aperfeiçoadas, ideais de beleza humana foram elevados. A música, entretanto, pouco progrediu antes da vinda da raça violeta. Esses homens primitivos não consentiram em experimentar a força do vapor, a despeito das repetidas estimulações dos seus instrutores. Tinham medo do poder explosivo do vapor confinado. Foram finalmente persuadidos a trabalhar com os metais e o fogo, se bem que uma peça de metal rubro de calor fosse um objeto aterrorizante para o homem primitivo. Então era um homem muito amedrontado, né? Uma combinação do homem azul com a linhagem de Andon produziu um tipo artisticamente dotado. Tornaram-se muitos escultores mestres. Não trabalhavam na pedra nem no mármore, mas os seus trabalhos em argila, endurecidos no forno, adornavam os jardins de Dalamate. Grande progresso nas artes caseiras. Mas acabaram sendo perdidas, nunca foram redescobertas até os tempos modernos. Governadores das relações tribais avançadas. Esse era o grupo encarregado do trabalho de levar a sociedade humana ao nível de um Estado. O chefe era Tut. Contribuíram muito para provocar casamentos intertribais, aconselharam humanos a cortejar e casar, após a devida liberação para isso, e a oportunidade plena de se conhecerem mutuamente. As danças puramente militares tornaram-se refinadas, servindo a fins sociais preciosos. Jogos competitivos foram introduzidos. O senso do humor não florescia nessas tribos primitivas. Poucas dessas práticas sobreviveram à desintegração posterior da insurreição planetária. Trabalharam para promover a associação grupal de natureza pacífica, regulamentar e humanizar assuntos de guerra, coordenar relações intertribais e aprimorar governos tribais. A Corte Suprema de Coordenação Tribal e Cooperação Racial, coordenada por Van. Supervisão de assuntos humanos, de assuntos não especificamente designados a outros grupos.